pastor Laércio. Amém. Glória a Deus. Falo demais, pastor, desculpa. Está tudo tranquilo, viu? Ele disse que está pegando cacoete de pastor, né? Fala muito. Mas isso mesmo. Além da Paula, há mais alguém nos visitando pela primeira vez? Pode ficar em pé, se tem mais alguém além da Paula. Que nunca veio aqui, está vindo a primeira vez. Tem mais alguém? Gostaríamos de conhecer, se tem. Todos já são de casa, né? Amém? E eu queria, antes de tudo, estar aqui entregando os nossos certificados de batismo, tá certo? E eu queria chamar a Adrine está aí, né? A Adrine vem aqui. Chamar a irmã Kátia, que vai fazer a entrega daqui do... Quem é? Cadê a Kátia? Está lá para dentro? Cadê a Kátia? Chame ali a Kátia. A Adrine, né? A Letícia. Eu vou pedir o Eduardo, né? Tá certo? Tá certo, tá, não é, Eduardo? A Regina. A Regina, Quem é que vai com a Regina? A Babi, né? Gabi, perdão, Gabi. E o Anderson? O Anderson. Quem é que vem para entregar do Anderson? Pronto. Pastor Júnior. Entrega agora não, viu? Pastor Júnior vai entregar do Anderson. A Gabi vai entregar aqui o Eduardo vai entregar daqui, da Letícia. E a Andrine, a irmã Kátia vai entregar, né? A Andrine, ela é fruto de um trabalho de evangelismo que foi feito ali em frente à casa da irmã Kátia, o último trabalho de evangelismo, né? Certo? E aqui estão esses irmãos que hoje desceram as águas batismais, né? Quem vai entregar aqui o certificado também vai estar assumindo um compromisso de estar orando, né? De estar sendo assim um orientador espiritual, aquele que vai estar ali responsável para estar orando, tá certo? Então, vocês podem entregar, tá? Aí, esse é só um certificado para vocês lembrarem, mas o ato que vocês fizeram diante do Senhor, numa profissão pública de fé, com a ordenança do batismo nas águas, é o que faz toda a diferença, né? Amém? Então, que Deus os abençoe e sejam bem-vindos agora como membros da Igreja Batista Ágape em Montes, tá bom? Amém, glória a Deus. Eu fiquei muito feliz do depoimento desses jovens que foram fazer o trabalho ali em Boa Viagem. A gente que já tem um pouco de estrada de igreja, de trabalho, de evangelizar, de estar vendo a obra do Senhor, em épocas de dificuldade, fizemos já trabalho em épocas de perseguição, tá certo? E então a gente vê o quanto Deus, Ele age, tá entendendo? Quanto Deus, Ele continua levantando uma igreja forte e viva. Não é uma denominação forte e viva, é um povo espalhado por esta terra, forte e vivo, que Ele está levantando para estar sempre anunciando a palavra. E eu fico feliz de ver então estes jovens fazendo esse ide do Senhor, sendo despertados, sendo usados pelo Senhor nosso Deus. Que continuem assim, crescendo, contagiando outros, né? Para que façam essa obra. E com certeza isso só traz alegria ao nosso coração, a de vocês que participaram, as experiências, né? E que a gente continue assim caminhando juntos para a glória do Senhor, amém? E como o culto hoje é de missão, hoje
é um dia que a gente tem como um dia mais especial depois da nossa última reunião, porque pela manhã nós tivemos um café da manhã que foi muito bom, viu? Quem não veio, perdeu. Além de ser um café 5 estrelas, porque foi maravilhoso, né? Tinha de tudo, meus queridos, tinha de tudo que vocês possam imaginar de coisa boa, né? Também foi um momento de comunhão, e logo após, então, às 15 para as 10, a gente teve o nosso culto, e hoje foi um culto de consagração das nossas famílias, de guerra, tá? Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir a meditação de hoje pela manhã, não veio, foi colocado nos grupos da igreja o link lá, né? Que não parece que eu fui na transmissão, mas aí foi gravado e está lá para você ver, está entendendo? E você vai entender muitas coisas que têm acontecido nos dias de hoje, tá? E as nossas famílias. O principal alvo do inimigo não é você, é a sua casa. Porque ele acabando com a sua casa, ele está acabando com você. A gente sabe disso, né? E ele tem sido insistente em atacar famílias, em destruir lares, aí desanda muita coisa, né? Então, vai lá, escuta, porque a mensagem vai falar de sangue, mas um sangue que clama, que é do sangue inocente derramado, mas um sangue que purifica e liberta, que é o sangue de Jesus, e nesse sangue há poder, né? Amém? Glória a Deus, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre um missionário aqui da palavra de Deus chamado Filipe, tá? Eu coloquei com E aqui, mas não é com E não, não é Felipe, é Filipe, tá certo? Só ajeita aí o E e troca pelo I. E Filipe, ele é um exemplo missionário, estamos falando de missões. Nós vimos aqui há pouco tempo relatos de um grupo que saiu daqui para ir fazer missões além Boa Viagem. Mas, meus queridos, Deus tem levantado pessoas na palavra de Deus nesses últimos anos, está entendendo? No mundo inteiro, para fazer evangelismo. Nos lugares mais longínquos, mais estranhos, de culturas mais difíceis da gente entender, está chegando ali a palavra de Deus. Como aqui no próprio Brasil, tem regiões como das Amazonas, né, do Amazonas, que tem tribos que ainda não têm Bíblia, não sabe quem é Jesus, não sabe o que está acontecendo. E eu vi um relato de uma pessoa tribal, está entendendo, nativa de um lugar, em que ela ia para o rio e ficava lá, e ela falava com Deus sem saber quem é Deus, e ela pedia a Deus, está entendendo? Ali ela clamava a Deus, ela falava com Deus, sem entender quem é Jesus Cristo, até um dia em que, de uma forma de milagre, chega um missionário para falar de Jesus para ela, está falando para aquela aldeia toda. Então Deus, ele tem levantado seus filhos, seus servos para fazer a obra do Senhor, tá? Não, ele não nos chamou para ficarmos sentados, ele não ficou para ficar dentro de 4 paredes. A gente vem à casa do Senhor para cultuar, mas esse não é um ambiente de estarmos dia e noite. O ambiente de estarmos dia e noite é o campo missionário onde eles nos estabelecem para que a gente assim esteja anunciando a palavra através da nossa vida inicialmente, prioritariamente através do nosso testemunho de vida, como aqueles que foram transformados pela palavra de Deus. Faça uma pergunta e não responda. Quando alguém olha para você, ela vê em você alguém que está parecido com Jesus. Aí cada um pensa em si, tá certo? Eu penso em mim, você pensa em você. Porque é esse o objetivo prioritário, é que a pessoa ao olhar para você, ela veja algo do céu, algo de Deus na sua vida, tá? E depois as suas ações por palavras, por manifestações, para que a glória de Deus sobressaia. Não a glória do homem, não glória denominacional, não glória de alguma coisa, mas a própria glória de Deus venha sobressair, amém? E assim, Atos capítulo 6, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Tínhamos aí
algumas nacionalidades, né? Alguns grupos ali, apesar de ser raízes dos judeus, tá? Mas eles cresceram numa cultura diferente. Uns falavam grego e outros falavam em hebraico ou aramaico, né? A NVI fala hebraico, mas eu creio que em outras versões fala aramaico, tá? Mas isso não é o que a gente está preocupado. E ele disse que as viúvas, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, os de fala grega estavam chateados porque com aquela questão da igreja em Jerusalém. A igreja, ela nasceu em Jerusalém. No dia de Pentecostes, ela começou ali o despertar, foi em Jerusalém o início de tudo, e ali a igreja começou a crescer, e crescer muito rápido, né? E as pessoas foram se achegando, e ali o volume de pessoas eram grandes, e não dava dando conta, né? Ali tínhamos cerca de 120 que estiveram com Jesus, né? Ali na oração, e foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, cerca de 120 pessoas, e ali então eles estavam anunciando a palavra, mas tinha 3.000, 5.000 pessoas e crescendo, e chega então esse momento de que, como as pessoas vendiam tudo, estavam ali tudo juntos, eles ficavam sem ter um controle absoluto. Aí o que acontece? Por isso os 12, que eram os 12 apóstolos, preste bem atenção, porque a casa apostólica, né, o corpo apostólico, ficou completo com os 12, conforme a palavra de Deus, né? Os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas, certo? Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que tinham os critérios para serem escolhidos para diaconato, para fazer serviços administrativos, certo? Então eles tinham que ser homens de bom testemunho, tinham que ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E aí foram escolhidos, tá? E aí diz: passaremos a eles essa tarefa. Então foram escolhidos os 7, tá? Diz assim, passaremos a eles a tarefa, versículo 4, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O corpo apostólico, a base da igreja, a base sólida para que não houvesse nenhuma distorção, para que não saísse do prumo, não saísse da vontade de Deus. Então os 12 ficariam em oração e na responsabilidade pela palavra, naquele exato momento em que a igreja estava crescendo em Jerusalém. Acontece que, versículo 5, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, que Estevão passou pouco tempo, né? Homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Eles se tornaram diáconos para servir, mais precisamente, as viúvas que elas estavam chegando ali, estavam sendo desassistidas, certo? E as viúvas de fala grega, tá certo? A fala grega é porque houve o processo do helenismo e era a aculturação grega que dominava em várias sociedades, certo? Então esse Filipe é a base que nós vamos falar hoje. Estevão foi um homem que iniciou toda aquela história da pregação ali pelos diáconos, viu? Um corpo diaconal daquele é o sonho de consumo de toda a igreja, porque havia poder na vida daqueles homens, havia uma disposição, havia uma dedicação e havia uma ação de Deus gloriosa, amém? E olha, Filipe foi também chamado lá na frente, depois ele foi primeiro chamado Filipe, o diácono. Lá na frente ele recebe outro nome, Filipe, o evangelista. Você vai ver lá na frente que Paulo vai chamar de Filipe, o evangelista. E aí tínhamos 2 Filipes,
tá certo? Tinha um Filipe, para não confundir, tinha um Filipe que foi apóstolo, certo? De Jesus Cristo. Esse Filipe apóstolo foi aquele que era amigo de Natanael, certo? E esse Filipe, ele nasceu na cidade de Betsaida, provavelmente a mesma cidade de Pedro e André, tá? E esse Filipe, na época da perseguição, segundo as tradições históricas, não na Bíblia, as tradições históricas, ele se dirige para uma cidade chamada Hierápolis, e nesta cidade ele funda uma igreja para o Senhor Jesus Cristo. Ele ali faz a abertura da igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Hierápolis, lá pela região ali da Ásia Menor, chegando hoje Antioquia. Só que tanto é que nessa cidade lá onde ele estava, Hierápolis, tinha duas cidades vizinhas, uma era Colosso e a outra Laodiceia. A Colosso e Laodiceia foi visitada por Paulo, mas observe que Paulo ele faz carta para Colosso e faz carta para Laodiceia, mas não faz carta para Hierápolis, porque Hierápolis estava bem abastecida com a doutrina através do apóstolo Filipe. Então, Filipe chega à sua missão ali, esse é o apóstolo, mas vamos voltar a Filipe, o diácono, tá certo? E aí esse Filipe diácono, ele chega a conhecer Jesus antes, não foi a escolha dos 12, a gente já sabe disso, porque senão ele teria sido apóstolo, não diácono, mas ele esteve presente na missão dos 70, tá? Isso é histórico, ele esteve presente na missão daqueles 70 que Jesus enviou de cidade em cidade para estar anunciando. A primeira exposição de saída para estar anunciando o Evangelho. E ele estava lá, ele já estava no treinamento, certo? E aí isso aconteceu aí lá no século I, lógico, tá certo? Então, o capítulo 8 de Atos, nós já vamos conhecer um pouco mais de Filipe. O capítulo 8, ele fala muito a respeito de Filipe, um homem que não se cansava de anunciar a palavra de Deus, um missionário, era um evangelista, um missionário, aquele que recebeu uma missão de sair anunciando a palavra por onde quer que andava. Mas o versículo 3, de 8, diz assim: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O primeiro contato que Filipe teve com Saulo foi de ver Saulo, um homem perigoso, um homem asqueroso, perseguidor da igreja, consentiu na morte de Estevão, estava perseguindo. Observe que esta era a visão de Filipe, o evangelista, a respeito de Saulo ou Paulo, tá? Saulo e Paulo é a mesma pessoa, não foi quando ele se converteu que se tornou Paulo, não. Ele é Saulo e Paulo, tanto antes como depois, é só uma questão de regiões onde estava sendo anunciado seu nome, tá? Mas Filipe, ele viu toda esta manifestação, ele estava ali presente na igreja em Jerusalém, quando Saulo começou a perseguir com muita fúria, Saulo com muito ódio, destruindo então cristãos, matou Estevão e saiu prendendo, saiu destruindo famílias, saiu perseguindo, esse era Saulo. E aí houve perseguição numa igreja em que Saulo era um dos que estava ali, tá? Então houve perseguição na igreja, e era a imagem que Filipe tinha de Saulo. Aí o que acontece? Versículo 4, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então, enquanto Saulo estava ali perseguindo, os que estavam sendo dispersos, que estavam fugindo, não ficavam calados. A palavra de Deus vai relatar um dos milhares que saíram pregando, viu? Porque as pessoas só olham para Filipe ou olham para alguns apóstolos que fizeram alguma coisa. É um grande engano, não tem registro que chegou para a gente biblicamente. Mas esse povo cheio do Espírito Santo não tinha
nem um momento de ficar calado, perdendo tempo. E diz aqui a palavra de Deus, os que haviam sido dispersos, não era só um, não era só os apóstolos, mas toda a igreja, os que estavam sendo dispersos, diz a palavra de Deus, que pregavam a palavra por onde quer que fosse. Muita gente quer esperar do pastor que pregue a palavra de Deus, ou esperar de um ou outro. A palavra diz que todos os que foram dispersos, onde estavam indo, estavam pregando a palavra de Deus, ou seja, estavam fazendo missões. Missões não é o privilégio de uma ou duas pessoas. Missões é uma prerrogativa, é uma ação da igreja como um todo. Todos nós temos que fazer missão. Missão é uma ordem universal de Cristo para todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, tá? E aí note então que eles saíram dispersos. E aí vem falar exatamente, inicia aqui Filipe, né? E indo Filipe para uma cidade de Samaria, ele sai de Jerusalém, tá? Ele sai de Jerusalém, embaixo, ele dá uma subida, vai para Samaria. E quando ele chega em Samaria, diz ali que indo Filipe para uma cidade chamada, cidade de Samaria, e ali lhes anunciava a Cristo. Ele chega nesta cidade e começa a falar de Jesus Cristo. Enquanto Paulo estava lá perseguindo em Jerusalém, Filipe já estava em Samaria, pregando o evangelho. Enquanto Saulo assolava a igreja, Filipe estava em Samaria, fazendo a vontade de Deus. É a mesma vontade de Deus para você e para mim. Não mudou não. Muita gente acha que mudou, agora é YouTube, vamos falar pelo YouTube, vamos falar, não, é corpo a corpo, é você olho no olho, falando a palavra de Deus. Há poder na manifestação da glória de Deus, quando nós, olho no olho, estamos anunciando a palavra de Deus e sendo instrumento nas mãos dele. Aí continua dizendo assim, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção que ele dizia. Então, onde Filipe estava anunciando a palavra de Deus, diz a Bíblia, registra para nós que Deus acompanhava o seu testemunho, a sua palavra, com sinais, prodígios e maravilhas. A igreja, ela não é só para abrir a boca e falar e ficar em palavras. A igreja é o poder de Deus. Por isso Jesus diz, errais não conhecendo o poder e nem as escrituras. Uma coisa não substitui a outra. Precisamos entender que há poder de Deus manifesto na igreja e tem que ter conhecimento da escritura, né? E ele falava, e ele anunciava e fazia sinais e deu unânime atenção aos que ele dizia. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Eram tantos os sinais que não ficaram nem catalogados. Quando Pedro e João chegam no templo de Jerusalém, na Porta Formosa, um sinal ficou muito acreditado, muito visível daquele homem que estava ali, paralítico, pedindo esmola, fazia um grande tempo, bom tempo, né? E ele levanta um paralítico e começa a andar, não é assim? Então ficaram muitos assim, mas Filipe não contabilizou a quantidade de sinais, porque eram muitos. Ele estava fazendo não para si nem para se promover, mas estava fazendo para que a igreja de Jesus fosse alcançando. Assim, versículo 8, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres.
e Filipe, ele batizava. Aqui, quando ele chega a Samaria, ele começa a anunciar a palavra cresce muito. Vai chegar ao ponto de a igreja estar tão grande, e ele sozinho, que tinha o conhecimento, que ele manda chamar, então, Pedro e João, para estar ali juntos, fazendo a consolidação da igreja. Mas aqui o versículo diz assim, no versículo 12, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Aquele que anuncia a palavra de Deus, aquele que recebe a missão de evangelizar, que é a igreja, não justifica o que faz. Nós não temos a obrigação de justificar o porquê estamos anunciando um Cristo que foi à cruz do Calvário e morreu naquela cruz e ressuscitou dentre os mortos. Nós não temos que sair justificando ou procurando respostas científicas ou querendo procurar algum meio de demonstrar justificativas para isso. Nós temos sim a obrigação de anunciar através das nossas vidas e o que o Senhor fez em nós, que Cristo Jesus é aquele que desceu do céu e veio para dar vida a todo aquele que nele crê, e todo aquele que o recebe, e todo aquele que se arrepende dos seus erros e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não há necessidade de justificar, não há necessidade de você debater com quem quer que seja. Você tem que ser confiante do que Deus fez na sua vida e anunciar. O resto é com o Espírito Santo. Você e eu não temos obrigação de converter ninguém, temos falado isso, mas eu e você temos a obrigação de abrir a boca e anunciar a verdade da palavra de Deus. Quem faz o resto é o Espírito de Deus. Por isso ele diz, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Ora, se numa época daquela, uma época de incredulidade, numa época de idolatria, numa época de perseguição, numa época em que os romanos estavam dominando, numa época que os gregos também haviam dominado, a palavra de Deus estava sendo anunciada e muitos estavam crendo, muitos estavam recebendo a palavra, quanto mais hoje num mundo que está vazio, sórdido, desgraçado, em que as pessoas sentem a solidão fluindo sobre si, a ponto de querer dar fim à sua vida. Está muito pior hoje. Então, a palavra de Deus deve sair dos nossos lábios carregada da unção do Espírito Santo, para que as pessoas sejam transformadas. Então, isso é missão. E a missão está em todos os cantos. A palavra de Deus tem sido traduzida para quase todos os idiomas. Ainda tem aí numa pequena parte de dialetos e de línguas, de idiomas, que ainda não tem a palavra de Deus, mas regra geral já está dominando tudo, porque esta é a vontade de Deus. Deus quer que todo ouvido ouça a palavra do Senhor. E essa é a nossa responsabilidade. Aí diz aqui, o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados, né? Só que o Simão aqui, ele creu como muita gente crê, querendo benefícios para esta vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo não propõe benefícios para esta vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela anuncia o benefício da vida eterna. O que Deus quer dar para você, Ele dá porque Ele quer dar, porque Ele é Pai. Mas não é essa a temática primordial na igreja de Jesus, trazer benefício material, mas sim trazer vida eterna e trazer a acomodação em nosso interior da sua vontade, trazer a acomodação em nosso interior da paz que excede o entendimento humano. Enquanto a gente estiver na igreja em busca de coisas só materiais ou trocando, invertendo as materiais mais importantes, a paz que excede o entendimento humano nunca inundará o nosso coração. Somente quando a gente se desvencilha do que o mundo oferece
é que a paz de Deus transforma e inunda o nosso coração, tá? Então, quando a perseguição espalhou, a maioria dos cristãos, Saulo perseguia, prendia, Filipe foi a Samaria, proclamou ali o evangelho, realizou milagres com muita alegria, né? Muitos aceitaram a mensagem e foram batizados, muitos batizados. E o que a igreja precisa fazer hoje continua sendo batizar. A igreja tem que batizar. É ordem do Senhor Jesus. Batizar, batizar e batizar. Tem igrejas que não batizam mais. Aliás, tem igrejas que não batizam e tem igrejas que também não mais ministram a ceia. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Precisamos tomar o cuidado com as muitas heresias e coisas que se distanciaram da palavra de Deus e continua dizendo em nome da igreja. A igreja, ela é a mesma ontem, hoje e o será na eternidade, arrebatada pelo Senhor. Aí, continuando no capítulo 8 de Atos, acontece coisas extraordinárias que aconteceu e acontece. Ele diz assim, versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele está ali, saindo de Jerusalém, chega a Samaria, cidade próxima de Jerusalém, e mais ou menos de Jerusalém até a Gaza, dá aí uns 280 quilômetros, aproximado por aí. Ele está um pouco mais perto, mas não muita coisa, uns 250 quilômetros, 240 quilômetros ele está ali em Samaria, mas diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe. Anjos continuam falando do mesmo jeito. Tem que tomar cuidado para você não ouvir todas as vozes que são lançadas no mundo. Porque as vozes que são lançadas, que nos afasta da missão de Deus, ou nos afasta de fazer a vontade de Deus, ou de viver o Evangelho, ou nos distancia do Evangelho, então não vá nessa onda. Mas que Deus continua falando através dos seus anjos. Perguntaram como é que a gente pode diferenciar o que um anjo fala do que o Espírito Santo fala. Aí, eu estava conversando com uma pessoa a respeito de como é que faz, porque baseado nesse texto. Temos aqui algumas razões como acontece. O anjo, ele não fala dentro de você, porque nenhum anjo está dentro de você. Certo? O anjo não fala. Pessoas abrem portas para anjos decaídos, aí são possessões. Aí o que fala dentro de você não é anjo do Senhor. O anjo fala fora, e ele pode estar personificado como ser humano. Pode acontecer. Como no passado, é a mesma coisa hoje. Mas ele fala no ouvido. Tá? O Espírito Santo, para quem já recebeu o Espírito de Deus, o Espírito não fala no ouvido. Fala no Espírito. Porque ele está dentro de você. Então, nunca o Espírito Santo falou bem aqui. O Espírito Santo fala para quem não tem ainda Jesus na sua vida. Porque ele vem para falar no seu ouvido, para lhe convencer da justiça, do juízo e do pecado. A missão exterior dele é chegar a quem não tem Jesus para que ele escute. A partir do momento que você escuta, ele está e recebe, ele está dentro de você. Então a voz do Espírito vem de dentro. Simples. Simples. Mas então aqui o anjo disse, vá de Jerusalém, desce de Jerusalém a Gaza. Mas ele estava em Samaria, ele volta para Jerusalém, e de Jerusalém ele desce para Gaza. Gaza é uma das 5 cidades dos filisteus, né? A gente ouviu falar muito de Gaza agora, né? Desse negócio aí do Hezbollah, do que está tendo confusão, tá? Mas ele diz, desce para Gaza, tá certo? Ele está mandando para uma cidade que ali está sendo conhecida como cidade de Israel também, tá?
E ele se levantou e partiu, versículo 27. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, agora não foi mais o anjo mandou ele ir, mas agora o Espírito Santo dentro dele está dizendo, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Eu não sei se aconteceu com você, mas aconteceu com muitos irmãos, uma voz dentro dizendo, vai na casa de fulano, ora por fulano, intercede. Você nem estava pensando nela, nem tinha a menor ideia, mas algo dentro de você despertou, na noite, de madrugada, meio-dia, você é inquietado, porque é assim que o Espírito age, naqueles que já têm Jesus Cristo na sua vida. E aqui nós vemos o Espírito mandando ele se aproximar. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha, lá Isaías 53, né? Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe aproveitou a oportunidade, né? E disse, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, passou a anunciar-lhes, né? Anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Boas novas são as boas notícias que falam a respeito de Jesus Cristo. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Diz Filipe, você pode, se crer de todo o coração. Não tem mistério, não tem que fazer curso, não tem que passar um ano. É crer em Jesus Cristo, é ter convicção de que Ele entrou na sua vida, vai ao batismo, tá? A gente precisa sim estar numa classe para ter um pouco mais de conhecimento, porque hoje a gente já tem a Bíblia, mas a regra é, aceitou Cristo, o batismo vem. A pessoa quer ser batizada, e tem igrejas que impedem a pessoa de ser batizada. Entre comportamento da pessoa e o que ela ser batizada e o que vai acontecer, é uma questão entre ela e Deus. Mas se ela quer ser batizada, ninguém pode impedir. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, olha aqui de novo, o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente. O Espírito Santo pegou Filipe que estava aqui e transportou para outro lugar. Não tinha nem carro voador, e foi mais do que um carro voador. E diz a palavra de Deus, o eunuco não viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Porque uma coisa que acontece no ser humano quando aceita Jesus Cristo é a alegria inundar seu coração. Não é, os problemas vão embora, ainda estão lá, mas o fato de aceitar Cristo, a alegria toma conta da sua vida. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, né? É isso que acontece. E aí diz a palavra de Deus, Filipe, porém, apareceu em Azoto, né? Indo para Cesareia, pregava o evangelho em
todas as cidades. Filipe, ele sai de Jerusalém, ele sobe a Samaria, depois volta por Jerusalém e vai em direção a Gaza, quase 280 quilômetros de distância. Isso a pé leva um tempinho, viu? De carro não. É como se você estivesse aqui em Fortaleza e estivesse indo para Tianguá. Tianguá é 290 quilômetros, só para a gente ter uma ideia. Não é pertinho não, para ir andando, viu? Tá certo? Mas aqui diz que ele se achou em Azoto. Azoto é um nome dado à cidade de Asdod, tá? Asdod e Azoto é a mesma cidade. Azoto é porque é um nome romano. Mas Asdod é uma cidade das 5 cidades dos filisteus, né? Porque é Asdod, Ascalon, Ecrom, Gaza e Gate, né? São 5 cidades, tá certo? E Gaza ainda existe hoje, mas Asdod ainda existe e é uma das 5 maiores cidades de Israel, viu? Asdod, que também é Azoto, tá certo? Mesmo nome. E então ele foi para lá. E de lá, de Azoto a Cesareia, é em torno aí de 100 quilômetros, onde ele foi se estabelecer, tá certo? Então note como a palavra de Deus é extraordinária. Agora em Atos 21, aí nós vamos ver o poder de Deus. Que coisa extraordinária, irmãos. Vocês lembram do Saulo, destruidor, perseguidor, assassino, homem terrível? Eu acho que Saulo só perdia para Manassés. Nós falamos de manhã sobre Manassés, foi, Gilberto? Elemento ruim, mas se arrependeu também, né? Mas Saulo não ficava muito atrás não, matou muita gente boa. Mas olha o poder de Deus, a igreja ela é real, ela é viva. Isso só acontece porque é um Deus todo-poderoso. Vamos lá, Atos 21, 8. Partindo no dia seguinte, Paulo falando, né? Ali Lucas falando. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Vocês sabem onde aquele homem que perseguia a igreja foi passar um tempo morando? Sabe onde Saulo foi ficar? Na casa de Filipe. Só o poder do evangelho transformador é que faz uma pessoa deixar de ser tão mal, tão ruim, tão destruidora, se tornar um homem de bem e encontrar pouso na casa daquele outro. Filipe perdeu seu amigo Estevão, vendo ser apedrejado. E Paulo era quem estava lá. No entanto, agora, Paulo com Lucas vão estar na casa de Filipe. E ele hospeda na sua casa. É na sua casa que ele vai encontrar o conforto. Esse é o poder do evangelho. Esse é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus não é coisa de misticismo, de legalismo, de você se achar melhor do que ninguém. Mas Filipe, ele aproveitou aquela oportunidade para receber os irmãos. E Paulo ainda recebeu palavra profética das filhas de Filipe, o evangelista. Porque aqui diz, olha, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista. O evangelista, tá? Então vejam o que Deus faz. Então, por volta do ano 56 depois de Cristo, Paulo chega até ali a casa de Filipe, se hospeda lá e é recebido por alguém que ama missões, que ama anunciar Cristo. E quem ama, e quem está na igreja de Jesus, ama anunciar Cristo, ama missões, ama ver transformação. E é isso que Deus nos chama para que a gente faça no dia de hoje. Então, nós podemos ver aqui para finalizar que Filipe era um
evangelizador. Ele evangelizava onde chegava. Não tinha que ter som, microfone e estrutura. Basta ter pessoa para ouvir. 1, 10, 500. Basta ter ouvidos para ouvir. Filipe estava para pregar. Ele também é considerado um guia espiritual, porque ele chega exatamente para aquele eunuco e começa a falar, e ele começa a preparar o eunuco para seguir a sua viagem. Então, ele é um guia que cuida da vida espiritual. Filipe é um plantador de igreja. Onde ele passava, ele deixava uma igreja pronta. Chega em Samaria, deixa uma igreja, os apóstolos vêm para dar solidificação à igreja. Filipe tinha obediência ao Espírito Santo. Tá? Muita gente ainda não entende o que é a ação do Espírito Santo, mas é sensibilidade espiritual que nos leva a ouvir o Espírito Santo. Se você passa a trabalhar muito com a sua mente, você não tem como ouvir o Espírito de Deus, porque você só trabalha com o seu intelecto. Você precisa dar um break no teu intelecto e dizer: eu quero ouvir de dentro o que Deus tem para mim. Sensibilidade. Filipe era sensível, por isso ele ouvia e obedecia. Agora tem pessoas que querem ouvir o Espírito Santo só o que ele quer ouvir. Isso aí não é querer ouvir o Espírito Santo, não. Sensibilidade para ouvir o Espírito Santo é saber que ele vai falar e muitas vezes não é o que você quer ouvir, mas você tem que fazer, né? Também Filipe tinha paixão por almas. O coração dele era inflamado por almas. E Filipe não fazia porque ele buscava fazer, porque era a intenção dele demonstrar, mas no seu ministério, a palavra de Deus diz que Filipe era um homem cheio de fé e acompanhava sinais, prodígios e maravilhas. Porque esse é o nosso Deus. A gente não faz sinais querendo promoção. A gente vive sinais porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele realiza grandes coisas. Então, esta é a mensagem para mim e para você nessa noite. Aí você chama Deus para conversar com Ele e diz: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer realizar através de mim? O que é que o Senhor espera de mim? Porque a gente só chega para Deus para apresentar problemas, a gente só chega a Deus para apresentar as nossas necessidades, mas a gente tem que parar disso e chegar para Deus e dizer: eu me apresento a Ti, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele vai falar com você. Ele vai falar com você, porque não é pastor, não é outras pessoas, não é conselho de ninguém, é Ele mesmo, o Espírito de Deus, que vai falar com você. Então se coloca nas mãos dele, tira de lado todo conceito, preconceito, barreira, dificuldade, apenas seja humilde, se coloque diante dele e diz: Senhor, eis-me aqui. Você sente que a sua vida não está produzindo, não está frutífera, não está levando vidas a Cristo, não está produzindo como devia? Então diga para o Senhor: Senhor, eu não estou satisfeito comigo mesmo. Faz algo dentro de mim, mexe comigo. Porque nesses dias o Espírito de Deus não está perdendo tempo. Ele está trabalhando. Se ele trabalhou muito no início da igreja, mais agora que estamos chegando à reta final da igreja aqui na terra. Esta hora, o Espírito de Deus está trabalhando muito mais. Então coloque isso diante do Senhor. Feche seus olhos, faça sua oração. Fale com o Senhor, é você falando com Deus. Você não precisa de intermediário para você e Deus, não. Você tem o Espírito Santo, fala você com o Senhor teu Deus. Deixa Ele te tomar, ministrar sobre a sua vida.
você vai ouvir a voz do Espírito. E se você não gostar, diga, mas eu vou fazer assim, porque quem não gosta é a carne. Aí deixa o Senhor operar na sua vida. E se alguém nesse lugar que ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão dizendo, eu entrego minha vida para Jesus. Eu não sei se tem alguém assim, mas eu pergunto. Perguntar não ofende. Se há alguém que ainda não tem Cristo, quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão e diga, eu entrego minha vida hoje. Mas se você aí, nesta hora, quer uma reconciliação com Ele, levante sua mão, diga, hoje eu quero me reconciliar com o Senhor. Se há alguém assim, é muito pessoal reconciliação? Amém, eu vi sua mão, amém, já vi. Há mais alguém querendo uma reconciliação com o Senhor? Levante sua mão e diga, eu quero me reconciliar. Eu queria chamar a irmã Paula, é? Paula? Eu queria chamar aqui à frente, eu queria que alguém viesse com ela, tá? Glória a Deus, né? E eu queria também fazer uma pergunta para você que está aí sentado, que talvez aceitou Cristo, mas continua sem entender o que é realmente Cristo dentro de você. Você continua sem ouvir o Espírito de Deus te conduzindo e levando no caminho. Está meio ainda em dúvida. Você quer uma oração? Vem aqui à frente. Pode vir à frente. Se você ainda não sente que o Espírito Santo, não é que ele não esteja em você, mas você está tendo dificuldade de ouvir o Espírito Santo. Fique desse lado de cá, viu? Desse lado de cá. Se você tem dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo, quer uma oração, pode vir aqui à frente, esse é o momento, tá? Mas venha se ele está dizendo para você isso. Mas se você já está ouvindo o Espírito Santo de Deus, e ao ficar sentado aí, eu entendo que está ouvindo, eu estou com um problema sério com você, porque os frutos não estão chegando. Aí complicou, mas fica entre você e Deus, você se resolve com Ele mais tarde, tá bom? Então vamos orar por ela aqui primeiro, tá? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar a vida da Maria em Tuas mãos, Pai. Ó Deus amado, ela um dia te aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor conhece, ó Pai, desde a sua geração até o dia de hoje, onde ela nasceu, como nasceu, os dias que ela viveu, onde viveu, o que passou, os sofrimentos, as lutas, as dificuldades. Ó Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha sobre ela, Pai, ministrar, primeiro, sobre a sua mente, ó Pai. Coloca ordem na sua mente, restaura a sua mente, ó Pai. Coloca seus pensamentos em ordem, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, eu não tenho dúvidas de que ela te aceitou, Pai. Claro que não. Mas, Senhor Deus, ela precisa de se encontrar consigo mesmo e se encontrar com a ação do Teu Espírito Santo na vida dela, Pai. Assim, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem sobre ela e opera de uma forma que ela venha, Senhor Deus, se libertar de todo e qualquer tipo de embaraço, de atitude, de pensamento e de palavra, Pai, que a deixe aprisionada, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que eu oro nesse momento. Amém? Pode sentar. Aqui é a Paula, né? Tudo bem, Paula? Você já tem Jesus na sua vida, né? Amém?
Então vamos orar pela Paula, né? Sua parente? É? Oi? Amém, né? Trabalhar na sua vida, viu? Amém? Vamos orar, viu? Pai, eu queria colocar a vida da Paula em tuas mãos. Ó Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo. Ela abre os seus lábios e diz que um dia confessou Jesus. E a tua igreja tem esta convicção de que sim, Pai, porque saiu dos seus lábios. E quem somos nós para duvidar disso? Então, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, não importa as razões, Pai, não importa os motivos que um dia a fez sair da tua presença, ser iludida, enganada, não importa, Pai, porque isso acontece constantemente, mas que nessa hora, Pai, aqui a tua igreja, vem orar.